A pesada porta de carvalho do escritório de cobertura na Torre do Marquês, em Lisboa, abafava os sons de dentro, mas não completamente. Um estalo agudo, seguido pelo choro abafado de uma mulher, fez Rui Silva parar o seu carrinho de limpeza no corredor. Ficou perfeitamente imóvel, cada músculo tenso, os olhos fixos na porta. Era apenas um funcionário da limpeza, um fantasma pago para limpar a sujidade dos poderosos, mas o homem que ele fora outrora gritava dentro dele. Antes que pudesse decidir o que fazer, a porta foi aberta o suficiente para um corpo pequeno deslizar pela fresta. Uma menina, com não mais de 7 anos, tropeçou para o corredor, o peito a arfar com soluços silenciosos. Viu ali parado, uma sombra com uma vassoura, e correu. Não gritou. O seu terror era profundo demais para isso. Agarrou o tecido das calças de trabalho dele com 2 mãos pequenas e trêmulas, olhou para ele com olhos grandes e desesperados e proferiu as palavras que puseram fim à sua vida tranquila para sempre. Bateram na minha mãe. Ela está a morrer. As palavras atingiram Rui com a força de uma onda de choque, estilhaçando a disciplina silenciosa da sua nova vida. Naquele instante, 5 anos de invisibilidade praticada evaporaram-se. O funcionário da limpeza desapareceu. O fuzileiro estava de volta. Fica atrás de mim, disse ele, a sua voz um murmúrio baixo e firme que cortou o medo da criança. Não esperou por uma resposta. Guiou-a para trás do seu carrinho de limpeza industrial e empurrou a porta da cobertura. A cena lá dentro era uma colisão de luxo e brutalidade. Espalhados por um vasto escritório com vista para o horizonte cintilante da cidade, 4 homens grandes de fato escuro encurralavam uma mulher. Carla Mendes. Rui reconheceu-a das fotografias corporativas no átrio. Ela estava de pé, mas mal se aguentava. Um corte feio sangrava livremente acima do olho, e o seu lábio estava partido. Lutava com a ferocidade de uma leoa encurralada, os seus movimentos bruscos e desafiadores, mas estava exausta, e os seus agressores aproximavam-se, profissionais e sem pressa. Um deles segurava um pedaço de cordão preto fino. Rui moveu-se sem fazer barulho. O primeiro homem, o mais próximo da porta, nunca o viu chegar. A mão de Rui disparou, agarrando o pulso do homem e torcendo de uma forma que a natureza nunca pretendeu. Um estalo seco ecoou na sala quando o braço do homem se partiu. Rui usou o próprio ímpeto do homem para o fazer girar. Um escudo humano entre ele e os outros, e depois atirou de cara contra a parede. Ele caiu sobre o tapete grosso e caro sem um som. Os outros 3 viraram-se, os olhos arregalados de choque. Um funcionário da limpeza. A sua confusão momentânea foi toda a abertura de que Rui precisava. Avançou, um borrão de movimento. O segundo homem desferiu um soco desajeitado e poderoso. Rui esquivou-se sem esforço, a sua mão a desferir um golpe na clavícula do homem. O osso cedeu com um estalo doentio, e o homem caiu, uivando de dor. O terceiro atacante foi mais cauteloso. Tirou uma pequena sovela com peso do casaco, mas foi demasiado lento. Rui encurtou a distância, o seu pé a varrer as pernas do homem por baixo dele. Enquanto ele caía, Rui desferiu um golpe preciso e calculado na lateral do seu pescoço. Os olhos do homem reviraram, e ele ficou inconsciente antes de atingir o chão. O último homem, claramente o líder, recuou, o rosto uma mistura de descrença e fúria. Levou a mão ao interior do casaco, mas Rui já estava sobre ele. Agarrou o braço do homem, impedindo-o de sacar a arma, e bateu com a palma da mão sob o nariz do homem. A cartilagem estalou. O homem cambaleou para trás, os olhos a lacrimejar, desorientado. Rui seguiu, enganchando a sua perna atrás da do homem e empurrando-o para trás sobre um sofá de cabedal baixo. A cabeça do homem bateu no chão de mármore com um baque surdo e final. O silêncio desceu sobre a sala, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Carla Mendes. Ela olhou para Rui, o seu olho bom arregalado de espanto, antes de os seus joelhos finalmente cederem. Rui apanhou-a antes que ela caísse no chão. O seu treino de combate passou sem problemas da ofensiva para a triagem. Levou-a nos braços e carregou-a para o sofá, deitando-a suavemente. O socorrista de combate assumiu agora, as suas mãos a moverem-se com calma praticada. A minha filha, Carla sussurrou, a sua voz rouca. Ela está a salvo. Está comigo, disse Rui, o seu tom tranquilizador, mas firme. Os seus dedos foram para o pescoço de Carla, verificando o seu pulso. Estava demasiado rápido e fraco. Ele inclinou a cabeça dela para trás suavemente, garantindo que as suas vias respiratórias estavam desobstruídas. As suas pupilas estavam desiguais, um sinal claro de uma concussão. Passou as mãos pelo crânio dela, procurando fraturas, o seu toque profissional e surpreendentemente gentil. Viu as nódoas negras profundas nas suas costelas, onde a tinham atingido.
Consegue dizer-me o seu nome? Perguntou ele, mantendo a voz calma. Carla Mendes, conseguiu ela dizer, a respiração a falhar. Bom, Carla, tem uma concussão grave. Preciso de a tirar daqui. Ele viu o cordão descartado no chão. Viu a natureza pesada e metódica dos hematomas. Isto não fora um assalto. Fora um ataque profissional e direcionado. Chamar a segurança do edifício, ou mesmo o 112, era uma aposta que ele não podia fazer. As pessoas que enviaram estes homens teriam olhos e ouvidos em todo o lado. Estariam à espera de uma resposta oficial. Não estariam à espera que um funcionário da limpeza a levasse pela porta das traseiras. Levantou-se e voltou para a entrada do escritório. Beatriz espreitava pela borda do carrinho de limpeza, o seu pequeno rosto manchado de lágrimas. Ajoelhou-se, colocando-se ao nível dela. Está tudo bem agora, disse ele suavemente. Aqueles homens já não podem magoar a tua mãe. Mas temos de ser muito silenciosos. Vamos jogar um jogo. O jogo do silêncio. Consegues fazer isso por mim? Beatriz assentiu, os olhos fixos nele, uma confiança frágil a formar-se nas suas profundezas. Boa menina. Ele voltou para Carla, que lutava para se manter consciente. Vou tirar-vos daqui, disse ele. É a única maneira. Para onde? Sussurrou ela, a sua consciência a desvanecer-se. Para um lugar seguro. Ele deslizou os braços por baixo dela, um sob os joelhos, o outro a suportar as costas. Ela era mais leve do que ele esperava. Ao levantá-la, ela deu um gemido suave de dor, mas não protestou. Olhou em volta do opulento escritório uma última vez, para os 4 homens inconscientes espalhados entre os símbolos de imensa riqueza e poder. Durante 5 anos, ele tinha trabalhado tanto para deixar este mundo de violência para trás, para construir uma vida tranquila para a sua própria filha. E em 5 minutos, tudo fora desfeito. Caminhou para a porta, Carla segura-na aos seus braços. Beatriz seguiu-o de perto, a sua pequena mão a agarrar a parte de trás das suas calças de trabalho cinzentas. O seu conhecimento deste edifício não era de salas de reuniões e cotações de ações, mas de elevadores de serviço, escadarias esquecidas e os corredores labirínticos das caves. O seu passado ensinara-lhe a lutar e a curar. O seu presente estava prestes a dar-lhes uma forma de escapar. Iria levá-las para o único lugar que sabia ser seguro. Iria levá-las para casa. O elevador de serviço zumbiu no silêncio enquanto do poço de betão, a sua descida lenta um contraste gritante com o batimento frenético do coração de Rui. Ele segurava Carla com segurança, a cabeça dela a descansar no seu ombro, a sua respiração superficial mas estável. Ao seu lado, Beatriz agarrava um punhado das suas calças de trabalho cinzentas, os seus pequenos nós dos dedos brancos, os seus olhos, grandes e escuros, percorriam as paredes de metal nuas do elevador, absorvendo o estranho mundo escondido debaixo daquele que ela conhecia. Está tudo bem, murmurou Rui, a sua voz mal perturbando o silêncio. Esta é a minha passagem secreta. Poucas pessoas a conhecem. Beatriz olhou para ele, um vislumbre de admiração a substituir parte do medo. Ela assentiu, aceitando as suas palavras com a fé simples de uma criança. O elevador parou com um solavanco na cave. O ar aqui era fresco e cheirava a betão úmido e a óleo de motor. Rui ajustou o peso de Carla, a ouvir atentamente. Podia ouvir o zumbido distante dos geradores principais do edifício e o fraco som rítmico de um cano a bater algures nas profundezas do labirinto. Sem vozes, sem passos. Estavam sozinhos. Moveu-se com um passo silencioso e determinado através do labirinto de corredores, seguindo um caminho que percorrera 1000 vezes com uma esfregona e um balde. O seu cartão de funcionário de limpeza deu-lhe acesso através de uma série de portas de manutenção trancadas, cada uma levando-os mais longe do átrio opulento e mais perto da liberdade das docas de carga. Pararam uma vez, achatando-se num nicho escuro enquanto o estalido do rádio de um segurança ecoava de um corredor que se cruzava. Rui susteve a respiração, protegendo as duas com o seu corpo até os passos se desvanecerem. Sentiu Beatriz tremer contra a sua perna, e pousou uma mão calmante na sua cabeça. Finalmente, uma pesada porta de aço levou-os para o ar frio da noite de um beco deserto. O súbito banho de luzes da rua parecia um holofote. A velha UMM de Rui, amassada mas fiável, estava estacionada no seu lugar de funcionário designado na outra extremidade do parque. Era um veículo feio e despretensioso, o disfarce perfeito. Colocou Carla gentilmente no banco do passageiro, apertando-lhe o cinto com cuidado antes de levantar uma Beatriz de olhos arregalados para o banco ao lado dela. A viagem desde as torres cintilantes do distrito financeiro até ao seu bairro operário foi uma viagem entre mundos. As fachadas brilhantes do poder corporativo deram lugar a prédios de apartamentos mais antigos e às luzes quentes e dispersas de cafés e tascas de esquina.
Carla permaneceu inconsciente, alheia à transição do seu mundo para o dele. O apartamento de Rui ficava no terceiro andar de um prédio modesto sem elevador. O corredor era estreito e cheirava levemente a alho e coentros da cozinha dos vizinhos. Ele equilibrou Carla num braço enquanto procurava as chaves, com Beatriz e o peso do mundo nos ombros. Abriu a porta para uma cena de domesticidade reconfortante. A sala de estar era pequena mas arrumada, dominada por uma grande estante a transbordar e uma poltrona de aspecto confortável. A televisão estava a dar um desenho animado em volume baixo. A sua filha de 9 anos, Mariana, estava sentada no chão a mostrar um livro de imagens a Dona Conceição, a sua ama idosa e de bom coração. Ambas olharam para cima quando ele entrou. O sorriso caloroso de Dona Conceição vacilou, substituído por um arquejo de choque. Os olhos de Mariana arregalaram-se ao ver a mulher inconsciente nos braços do pai e a menina aterrorizada a esconder-se atrás dele. Rui, meu Deus, o que aconteceu? Exclamou Dona Conceição, levantando-se. Houve um acidente no trabalho, disse Rui, a sua voz calma e uniforme, não traindo a adrenalina que ainda lhe corria nas veias. Ele passou por elas com Carla, pelo curto corredor até ao seu próprio quarto. Ela caiu. Precisa de ajuda. Deitou Carla na sua cama, a colcha simples um contraste gritante com a seda cara da sua blusa. Mariana aproximou-se da porta da sala de estar, a sua expressão uma mistura de medo e preocupação. Pai, ela está bem. Rui voltou e ajoelhou-se em frente da filha, pousando as mãos nos ombros dela. Ela está magoada, querida, mas vai ficar bem. Preciso que sejas uma menina crescida para mim agora. Consegues fazer isso? Mariana assentiu solenemente. Esta é a Beatriz, disse ele, guiando gentilmente a outra menina para a frente. Ela está muito assustada. Preciso que me ajudes a cuidar dela. O olhar de Mariana suavizou-se ao olhar para a menina mais nova. Deu a Beatriz um pequeno sorriso tímido e estendeu-lhe a mão. Olá, Beatriz. Eu sou a Mariana. Queres ver os meus desenhos? Beatriz hesitou por um momento, depois largou as calças de Rui e pegou na mão de Mariana. Rui virou-se para Dona Conceição, tirando a carteira do bolso de trás. Obrigado por ter ficado até tarde, Conceição. Desculpe estar a despachá-la. Pressionou o dobro do seu pagamento habitual na mão dela. Mas Rui, não devíamos chamar uma ambulância, sussurrou ela, os olhos cheios de preocupação. Não, disse ele firmemente. Eu já a examinei. Tenho alguma formação. Um hospital é a última coisa de que ela precisa agora. Por favor, Conceição, eu consigo tratar disto. Só preciso que vá para casa e não mencione isto a ninguém. É muito importante. Dona Conceição olhou do rosto sério e firme de Rui para as duas meninas, agora sentadas lado a lado no tapete. Ela conhecia-o desde que Mariana era pequena. Confiava nele. Acenou lentamente, com relutância. Está bem, meu querido. Se tens a certeza. Liga-me se precisares de alguma coisa, qualquer coisa. Depois de ela sair, Rui trancou a porta, deslizando o ferrolho e a corrente. O som ecoou no apartamento silencioso. Retirou um grande kit médico de qualidade profissional do fundo do seu armário, um fantasma da sua vida antiga, e voltou para o quarto. Trabalhou sob o brilho suave de um candeeiro de cabeceira, a limpar e a tratar o corte na testa de Carla. Verificou as suas costelas, aliviado por as encontrar apenas com hematomas, não partidas. A concussão era a sua principal preocupação. Monitorizou cuidadosamente a sua respiração e pulso, o seu foco absoluto. Estava tão absorvido no seu trabalho que não reparou nas pálpebras de Carla a tremerem e a abrirem. A sua visão estava turva, a entrar e a sair de foco. Viu o padrão desconhecido de um teto. A luz amarela suave. Um homem estava inclinado sobre ela, o seu toque surpreendentemente gentil enquanto lhe colocava um penso na cabeça. O pânico, frio e agudo, apoderou-se dela. Tentou erguer-se, um grito estrangulado a escapar-lhe dos lábios. As mãos de Rui ergueram-se, abertas e pacificadoras. Calma, está segura. Fique quieta. Os seus olhos desfocados tentaram identificá-lo. A camisa de flanela barata, as linhas gastas no seu rosto, a autoridade tranquila na sua voz. Este não era um médico. Isto não era um hospital. A última coisa de que se lembrava era a dor e o rosto de um dos homens a rosnar para ela. Onde estou? Sussurrou, a sua voz uma coisa crua e quebrada. Quem é você? A voz calma de Rui cortou o nevoeiro do pânico de Carla. Calma. Está segura. Fique quieta. Os seus olhos, a lutar para focar, absorveram os detalhes do quarto.
Era simples, esparso. Uma cômoda de madeira gasta estava contra uma parede. Uma fotografia moldurada de uma mulher sorridente e uma menina em cima. As cortinas eram de um azul desbotado liso. Isto não era um hospital. Não era a sua casa. O terror voltou, agudo e sufocante. Quem é você? Repetiu ela, a sua voz um sussurro cru. Tentou sentar-se, mas uma onda de tontura fez o quarto girar, e uma dor aguda atravessou-lhe as costelas. O meu nome é Rui Silva, disse ele, colocando suavemente uma mão no seu ombro para a impedir de se levantar. Trabalho no seu edifício, na manutenção. A sua filha, ela veio chamar-me. As palavras pareciam pairar no ar, sem sentido. A sua filha, Beatriz. A memória regressou derrompante. O escritório, os homens, os seus olhos frios, a dor brutal e chocante. O grito de Beatriz. Beatriz, ofegou ela, o coração a apertar-se. Onde está a minha filha? Ela está bem. Ela está aqui. Está segura, assegurou Rui. Ele virou a cabeça. Mariana, podes trazer a Beatriz aqui um minuto. Um momento depois, duas pequenas figuras apareceram na porta. Mariana, uma menina com os olhos sérios do pai, estava ligeiramente à frente, a segurar a mão de Beatriz. A própria Beatriz parecia pequena e perdida no corredor desconhecido, mas estava ilesa. Os seus olhos iluminaram-se quando viu a mãe acordada. Mamã, correu para a cabeceira da cama. Oh, meu amor, suspirou Carla, lágrimas de alívio a turvarem a sua visão já enevoada. Estendeu a mão, a tremer, e afastou o cabelo de Beatriz da testa. Ver a sua filha, inteira e sã, era a única coisa que importava. Era uma âncora no caos turbulento da sua mente. Foi a primeira coisa que a fez acreditar que poderia realmente estar segura. Olhou do rosto da sua filha para o homem parado calmamente ao lado da cama. Rui Silva, o funcionário da limpeza. Já o tinha visto antes, uma presença fugaz nos corredores tarde da noite quando estava a trabalhar. Um homem de uniforme cinzento, alguém em quem nunca tinha pensado duas vezes. Agora, a memória dele a mover-se pelo seu escritório, uma força da natureza silenciosa e brutalmente eficiente, chocava com a imagem do pai tranquilo neste humilde apartamento. Você. Você salvou-nos, disse ela, a percepção a surgir. Fiz o que qualquer um teria feito, desviou ele, o olhar firme. Não, disse ela, a voz a ganhar uma lasca da sua força habitual. Não, não fariam. Olhou para as suas mãos com ligaduras, para a dor surda que se espalhava pelo seu corpo. Porque não chamou a polícia? Uma ambulância. Porque os homens que a atacaram não eram criminosos comuns, disse Rui simplesmente, a voz baixa para que as crianças não ouvissem. Eram profissionais. Pessoas assim não trabalham para alguém que não consegue controlar as consequências. Chamar o 112 teria sido como lançar um sinalizador. Eles saberiam exatamente onde você estava. Desta forma, você simplesmente desapareceu. A lógica fria e calculada das suas palavras assentou sobre ela. Ele tinha razão. Quem quer que os tivesse enviado estaria a monitorizar os canais oficiais. Estariam à espera de uma chamada frenética, um relatório da polícia, uma admissão hospitalar. Não estariam à espera que ela desaparecesse na noite com o funcionário da limpeza. O pensamento era ao mesmo tempo aterrador e brilhante. Pela primeira vez desde que acordou, Carla olhou verdadeiramente para o que a rodeava. Viu os móveis gastos mas limpos, os livros bem empilhados, o leve cheiro a lixívia e canela que parecia pairar no ar. Viu a forma como a filha dele, Mariana, se sentava com Beatriz no chão, a mostrar-lhe uma boneca com uma paciência tranquila e gentil. Isto era um lar, um santuário. Preciso de fazer uma chamada, disse ela, a CEO dentro dela a reafirmar-se. O meu chefe de segurança, o meu advogado. O seu telemóvel foi destruído no ataque, interrompeu Rui gentilmente. E mesmo que não tivesse sido, usá-lo seria a primeira coisa que eles rastreariam. Tem de assumir que eles podem aceder aos seus registros de chamadas, à sua localização, a tudo. Por agora, você é um fantasma. É a única coisa que a mantém a si e à sua filha seguras. A sensação de total desamparo era-lhe estranha, e ela odiava-a. Toda a sua vida fora construída sobre controle, sobre ter os recursos e o poder para resolver qualquer problema. Agora não tinha nada. Estava ferida, presa no apartamento de um estranho, a sua vida e a da sua filha dependentes do mesmo homem que ela teria ignorado ontem. Ele pareceu ler o conflito no seu rosto. Saiu do quarto e voltou um momento depois com um copo de água e 2 comprimidos. Para as dores, disse ele, colocando-os na mesa de cabeceira. Tem uma concussão grave, Carla,
e costelas muito doridas. Precisa de descansar. O som do seu primeiro nome vindo dos seus lábios pareceu estranhamente íntimo. No entanto, o seu tom não era nada mais do que profissional. Ele era um socorrista a tratar de um paciente. Observou as suas mãos enquanto ele ajustava a almofada atrás das suas costas. Eram fortes, calosas, mas os seus movimentos eram hábeis e seguros. Havia uma confiança nele, uma quietude que ela só tinha visto nos homens mais disciplinados e poderosos. Mas o seu poder não era ruidoso ou presunçoso. Era um núcleo silencioso e inabalável. Recostou-se, o cansaço a invadi-la em ondas. A sua mente corria, tentando juntar as peças dos acontecimentos, a discussão ao telefone, a entrada súbita e violenta dos homens. Os seus rostos frios e determinados. Não estavam lá para a roubar. Estavam lá por ela. E havia apenas uma pessoa no mundo com os recursos e a crueldade absoluta para ordenar um ataque como aquele, uma pessoa que andava a tentar controlá-la há meses, cujas propostas se tinham tornado mais como ameaças a cada recusa. Paulo Albuquerque, sussurrou ela, o nome a saber a veneno na sua língua. Rui, que a observava silenciosamente da porta, fez um único e lento aceno de cabeça. O nome claramente não significava nada para ele, mas a expressão no rosto dela disse-lhe tudo o que ele precisava de saber. Ela acabara de identificar o monstro no escuro. Ele não vai parar, disse Carla, uma nova onda de medo a invadi-la. Ele não vai simplesmente deixar-me desaparecer. Ele vai caçar-me. Deixo-o caçar, disse Rui, a sua voz mâncora baixa e firme na sua tempestade. Ele está à procura de uma CEO. Não se vai lembrar de a procurar no apartamento de um funcionário da limpeza. Carla acordou com o cheiro desconhecido de café e bacon frito. Por um momento desorientado, pensou que estava num hotel. Uma ilusão reconfortante que se desfez assim que tentou mover-se. Um cor de dores respondeu, lembrando-a de tudo. Não estava no hotel. Estava no apartamento de um funcionário da limpeza, uma fugitiva na sua própria cidade. Ergueu-se lentamente, a cabeça a latejar num ritmo surdo e rítmico. A simples camisa de flanela que vira em Rui na noite anterior estava pendurada numa cadeira, e uma t-shirt limpa e dobrada e um par de calças de fato de treino cinzentas estavam aos pés da cama. Eram usadas mas macias, uma oferta silenciosa de conforto. Depois de se vestir, seguiu os sons de atividade silenciosa para a sala de estar. A cena que a saudou foi de uma domesticidade surreal. Rui estava junto ao pequeno fogão na cozinha contígua, a virar panquecas com um movimento fácil e praticado. Na pequena mesa de jantar, Mariana mostrava pacientemente a Beatriz como desenhar um cavalo, a testa franzida em concentração. Beatriz, por sua vez, estava completamente absorta. Um pequeno sorriso genuíno enfeitar-lhe os lábios pela primeira vez desde que o pesadelo começou. A luz do sol da manhã entrava pela única janela grande, iluminando os grãos de pó a dançar no ar e lançando um brilho quente sobre toda a cena. Bom dia, disse Rui, sem se virar. Ele tinha-a ouvido aproximar-se. Claro que sim. O homem parecia notar tudo. A café, e o pequeno almoço estará pronto num minuto. Ela murmurou os seus agradecimentos, sentindo-se uma intrusa. Serviu-se de uma caneca de café. O calor um conforto bem-vindo nas suas mãos. Observou-a mover-se pela pequena cozinha, a sua eficiência tão palpável aqui como fora no seu escritório. Ele era um homem confortável na sua própria pele, no seu próprio espaço. Trouxe-lhe um prato de panquecas para a mesa. Como se sente? Como se tivesse sido atropelada por um caminhão, respondeu ela honestamente. Mas melhor. Obrigada. Os seus olhos desviaram-se para as meninas. Ela parece bem. As crianças são resistentes, disse Rui, sentando-se à sua frente. E a Mariana é uma boa irmã mais velha. Um silêncio confortável instalou-se entre eles enquanto comiam. Foi Carla quem finalmente o quebrou, com a pergunta a arder-lhe na mente. Disse que tinha alguma formação. Aquilo não foi alguma formação, Rui. O que fez ontem à noite? Quem é você? Rui tomou um gole lento do seu café, o olhar distante por um momento. Há muito tempo, eu era um fuzileiro, disse ele, a voz neutra. Facto. Um socorrista de combate. Passei 10 anos em lugares que a maioria das pessoas só vê nas notícias. A confissão aterrou com um baque silencioso, mas explicava tudo. A calma sob pressão, a precisão tática, o conhecimento médico. O que aconteceu? Por que é que você? Ela parou, não querendo parecer insultuosa. A minha mulher, Sandra Costa, ficou doente, disse ele, os olhos a desviarem-se para a fotografia na cômoda. Cancro. Voltei para casa, passei todos os últimos minutos que pude com ela.
Depois de ela falecer, o antigo trabalho já não fazia sentido. A Mariana precisava de um pai, não de um fantasma que ligava uma vez por mês de outro lado do mundo. Então, escolhi isto. É tranquilo. Paga as contas. E estou aqui para a ir buscar à escola todos os dias. Isso é tudo o que importa. A sua declaração simples e poderosa de amor pela filha tocou uma corda profunda dentro de Carla. A sua própria vida era um turbilhão de reuniões de conselho, voos internacionais e chamadas de acionistas. Tinha amas, motoristas, tutores, uma equipa inteira para gerir a vida de Beatriz porque ela própria raramente estava presente. Naquele momento, sentiu uma pontada de algo que se parecia perigosamente com inveja pela vida simples e com propósito deste homem. Contou-lhe então sobre Paulo Albuquerque, sobre a sua perseguição implacável, a sua ambição fria e a sua recusa absoluta em aceitar um não como resposta. Explicou como a sua obsessão tinha escalado de táticas de negócio hostis para este ato monstruoso de violência. Enquanto falava, a expressão de Rui permaneceu elegível, mas a sua mandíbula estava tensa. Então ele pensa que pode quebrá-la, forçá-la a dar-lhe o que ele quer. É tudo o que ele sempre conheceu, disse Carla amargamente. Pegar no que quer. Depois do pequeno almoço, Rui ligou a pequena televisão num canal de notícias local, mantendo o volume baixo. Enquanto as meninas brincavam, ele e Carla assistiam. 20 minutos depois do início da transmissão, um pivô de notícias deu um breve relatório. Um incidente na Torre do Marquês durante a noite está a ser atribuído a uma falha elétrica grave. O edifício foi brevemente evacuado, mas as autoridades relatam que a situação está agora sob controlo. As indústrias Mendes ainda não emitiram uma declaração. Carla sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Uma fuga de gás, uma falha elétrica. Paulo já estava a reescrever a história, a apagar o ataque, a enterrar a verdade sob uma montanha de mentiras. Foi uma demonstração aterradora da sua influência. Ele controla a narrativa, sussurrou ela. Está a fazer com que o que me aconteceu nunca tenha acontecido. Como que, por sinal, o telefone fixo na parede tocou, um som áspero e intrusivo no apartamento silencioso. O corpo de Rui imobilizou-se. Olhou para o telefone, depois para Carla. Não usava aquela linha há meses. Levantou-o ao escutador, os olhos vigilantes. Estou, disse ele. Houve uma breve pausa do outro lado, apenas o tempo suficiente para ser enervante. Depois, uma voz suave e fria falou. O senhor Martins está? Não, respondeu Rui, a voz calma. Enganou-se no número. As minhas desculpas, disse a voz, e a linha ficou muda. Rui colocou lentamente o auscultador de volta no suporte. Não precisou de explicar. Carla entendeu. Fora uma chamada de sondagem, um teste. Tinham o seu nome dos ficheiros dos funcionários. Tinham a sua morada. E agora tinham o seu número. Estavam a lançar a sua rede. Caminhou até à janela, a espreitar cautelosamente por uma fresta nas persianas. Do outro lado da rua, um sedan preto estava estacionado. Não era vistoso, mas estava deslocado no seu bairro de carros familiares envelhecidos e carrinhas de trabalho. 2 homens estavam sentados lá dentro, os rostos obscurecidos, mas o seu propósito era inconfundível. Estavam a vigiar. Rui afastou-se da janela. A calma tranquila no seu comportamento foi substituída por um foco endurecido. O santuário fora violado. O tempo deles ali acabara. Encontraram-nos, afirmou Carla, a voz a tremer ligeiramente. Encontraram o funcionário da limpeza, corrigiu Rui, a voz perigosamente silenciosa. Não fazem ideia com quem estão a lidar. Ainda não. Olhou para as filhas a brincar pacificamente no chão, completamente inconscientes dos lobos que circulavam lá fora. Faz uma mala. Vamos embora. Não havia tempo para debate, nem espaço para medo. Rui moveu-se com uma urgência que era ao mesmo tempo aterradora e profundamente reconfortante. Mariana, faz a tua mochila da escola. O teu livro favorito, o teu bloco de desenho e a camisola mais quente que tiveres. Mais nada, comandou ele gentilmente. Depois virou-se para Carla. Há um pequeno saco de viagem no meu armário. Põe lá tudo o que encontrares para ti e para a Beatriz. 5 minutos. Enquanto elas se apressavam a seguir as suas ordens, Rui trabalhava. Tirou um telemóvel pré-pago barato de uma gaveta, uma relíquia de um passado que nunca abandonou verdadeiramente, e ligou para uma pizzaria local. Encomendou 2 pizzas grandes de pepperoni para a sua morada, dando o número do seu apartamento claramente e pedindo ao estafeta para lhe ligar do átrio. Uma diversão simples e clássica.
Os homens no Sedan estariam a vigiar a entrada da frente, à espera de um estafeta, à espera do vulgar. Nunca estariam a olhar para a escada de incêndio enferrujada na parte de trás do prédio. De um baú trancado debaixo da sua cama, tirou um saco de lona bem embalado, o seu saco de fuga. Estava pesado com essenciais de que não precisava há 5 anos, mas que nunca descartara. Dinheiro, uma ferramenta multifunções, uma lanterna de alta potência, um kit de purificação de água e um kit médico muito mais completo do que o que guardava no armário. A visão daquilo era como ver um fantasma. Hora de ir, disse ele, a voz baixa. A janela traseira do apartamento dava para a escada de incêndio. Dava para um beco sujo cheio de contentores de lixo a transbordar. Era uma queda de 3 andares por uma série de escadas de metal estreitas e rangentes. Beatriz choramingou ao ver aquilo, as suas pequenas mãos a agarrarem a perna de Carla. Não consigo, sussurrou, abanando a cabeça. Carla ajoelhou-se, o seu próprio medo mascarado por uma calma maternal súbita e feroz. Consegues, sim, querida. É um jogo, uma missão secreta. Temos de ser espiões e não deixar que os maus nos vejam. Rui já estava na plataforma, o pé seguro no metal que gemia. Virou-se e estendeu os braços para Beatriz. Eu apanho-te, disse ele, a sua voz uma promessa firme. Não te vou deixar cair. Após um momento de hesitação, Beatriz deixou que a mãe a guiasse para os braços fortes de Rui. Ele segurou-a com segurança contra o peito e começou a descer, movendo-se com uma graça fluida e praticada. Carla entregou-lhe o saco de viagem e depois ajudou Mariana, que estava a fazer o seu melhor para ser corajosa, a passar pela janela. Carla foi a última, os seus movimentos desajeitados devido aos ferimentos, o coração a bater com uma mistura de dor e adrenalina quando o seu pé escorregou numa mancha de metal molhado. A mão de Rui apareceu instantaneamente, o seu aperto como ferro no seu braço, a firmá-la. Por um batimento cardíaco, os seus olhos encontraram-se na penumbra do beco. Um momento partilhado de medo, confiança e dependência. Chegaram ao fundo exatamente quando ouviram o estafeta da Pisa a tocar à campainha da porta da frente do prédio. Uma distração perfeita. Rui guiou-os por um labirinto de becos que conhecia tão bem como os corredores da Torre de Carla. Cada curva levava-os mais longe da rua vigiada, mais fundo nas artérias anónimas da cidade. Apanharam o autocarro da Carris, 4 sombras silenciosas entre os passageiros do final da noite, e andaram 10 paragens antes de saírem e se misturarem noutro bairro. 1 hora depois, estavam diante de uma garagem trancada e coberta de grafite. Rui inseriu um código, e a porta abriu-se com um ruído, revelando não um carro, mas uma velha moto de grande cilindrada com sidecar, coberta de pó. Não é o ideal, disse Rui, antecipando a pergunta de Carla, mas não está registada em meu nome e é a última coisa que eles vão procurar. Mariana, surpreendentemente, sorriu. Uau, pai! A viagem foi fria e barulhenta. Rui conduzia a mota. Carla sentou-se atrás dele, os braços à volta da sua cintura para estabilidade, uma posição de intimidade surpreendente. As duas meninas aconchegaram-se juntas debaixo de um cobertor grosso no sidecar, as cabeças enfiadas para se protegerem do vento. Conduziram durante 2 horas, deixando as luzes da cidade para trás, subindo para a Serra da Estrela, escura e coberta de pinheiros. Finalmente, viraram por uma longa estrada de terra batida, o farol da moto a cortar um caminho solitário através da floresta densa. Pararam diante de uma pequena cabana rústica, mal visível na escuridão. Estava completamente isolada. O avô da minha mulher construiu este lugar, explicou Rui, a voz mais suave agora. Costumávamos vir aqui para nos afastarmos de tudo. Dentro da cabana havia uma grande sala com uma lareira de pedra, uma pequena cozinha e um mezanino para dormir. Estava cheia dos fantasmas de uma vida feliz, fotografias desbotadas na lareira, uma pilha de jogos de tabuleiro antigos, uma cadeira de baloiço feita à mão. Era o oposto completo da cobertura fria e minimalista de Carla. Este era um lar construído de amor, não apenas de madeira. O cansaço das últimas 24 horas atingiu-os a todos de uma vez. As meninas, exaustas pelo medo e pela viagem, adormeceram quase instantaneamente nos beliches do mezanino. A adrenalina finalmente drenou do corpo de Carla, deixando para trás uma dor profunda e cansada. Ficou junto à grande janela panorâmica, a olhar para a parede negra e impenetrável de árvores. Rui veio para o seu lado, a uma distância respeitosa. O único som era o crepitar suave do fogo que ele acabara de acender na lareira. Estavam seguros por agora, uma pequena ilha de calor e luz no oceano de escuridão. Não podemos fugir para sempre, Rui, disse ela em voz baixa, a sua voz mal um sussurro. A questão pairava no ar, pesada e não dita. O medo desaparecera, substituído por uma raiva fria e latente. Estava farta de ser uma vítima.
O que fazemos agora? O olhar de Rui seguiu de Carla para fora da janela, para a vasta e silenciosa escuridão da floresta. A sua pergunta, o que fazemos agora, pairava no ar. Um desafio e um apelo. Pela primeira vez desde o início deste pesadelo, ele viu a CEO nela reemergir. Não na forma de exigências ou arrogância, mas como uma mente fria e analítica, pronta para enfrentar um problema. Primeiro, disse ele, virando-se da janela, a sua voz a descer para o tom silencioso e autoritário de um briefing de missão, garantimos que estamos seguros. Passou a hora seguinte a mover-se pela pequena cabana com um propósito metódico que Carla achou fascinante e calmante. Verificou as fechaduras da pesada porta de madeira e da única janela, prendendo um pequeno pedaço de madeira na moldura da janela para impedir que fosse aberta por fora. Percorreu o perímetro exterior, a sua forma escura a desaparecer entre as árvores, regressando minutos depois com um relatório. Uma única estrada de acesso e podemos vê-la da janela do mezanino por quase 1 quilómetro. Nenhum vizinho próximo. A floresta é demasiado densa para uma abordagem fácil a pé. Por agora, esta é uma boa posição. Ele já não era um funcionário da limpeza, nem apenas um pai. Era um protetor, a inspecionar o seu território. Voltou para a lareira onde ela estava, o calor das chamas a fazer pouco para afastar o seu frio interno. Agora é a sua vez, disse ele. Fale-me sobre este homem, Paulo Albuquerque. Não o empresário, o homem. Quais são as suas fraquezas? A pergunta mudou a dinâmica entre eles. Ele estava a recorrer à sua experiência, ao seu campo de batalha. Durante a hora seguinte, ela expôs a arquitetura do seu inimigo. Paulo era brilhante, ambicioso e totalmente amoral. Mas a sua maior força era também a sua maior fraqueza, o seu ego. Ele é um narcisista, explicou Carla, a passear em frente ao fogo. Precisa de ser visto como um titã, um visionário. A sua imagem pública é tudo para ele. Gastou uma fortuna a cultivá-la. Compra respeitabilidade, senta-se em conselhos de caridade, dota alas universitárias. É tudo uma performance. Então, a única coisa que ele não pode permitir é um escândalo público, concluiu Rui. Especialmente um que envolva um ataque violento e uma tentativa de casamento forçado, concordou ela, com um tom duro na voz. Se eu pudesse provar o que ele fez, poderia arruiná-lo. Mas é a minha palavra contra a dele. E a minha palavra vem atualmente de um fantasma que ele já apagou. Precisavam de um aliado, alguém de fora, alguém totalmente incorruptível e completamente leal. Não o seu advogado corporativo, que era brilhante, mas parte do sistema que Paulo podia manipular. Não o seu chefe de segurança, que era bom, mas cuja equipa podia ter um elo fraco. António Guedes, disse Carla de repente. Era o advogado do meu pai, o meu mentor. Está reformado agora, vive na Serra também. Tem 75 anos, é afiado como uma navalha e despreza homens como o Paulo. Se há uma pessoa em quem posso confiar a minha vida, é ele. O problema era contactá-lo. Rui pegou no saco de fuga e tirou um dos telemóveis pré-pagos. Esta é a nossa única oportunidade. Fazemos a chamada. Mantemo-la abaixo de 30 segundos. E depois este telemóvel torna-se um pisa-papéis. Quem tentar rastreá-lo só obterá um sinal de uma torre de telemóvel a 15 km daqui. E quando lá chegarem com uma equipa, o rastro estará gelado. Enquanto ele preparava o telemóvel, o olhar de Carla caiu sobre a lareira. Pegou na fotografia moldurada que notara antes. Era de um Rui mais jovem, não de uniforme, mas com uma t-shirt simples, o braço à volta de uma mulher com um sorriso caloroso e contagiante. Mariana, uma criança pequena na altura, sentava-se nos seus ombros. Estavam todos a rir. A imagem irradiava uma felicidade pura e descomplicada. A sua mulher? Perguntou Carla suavemente. Rui olhou para a foto e as linhas duras no seu rosto suavizaram-se. Essa é a Sandra Costa. Ela é linda, disse Carla, a voz a falhar ligeiramente. Estava a invadir terreno sagrado. Esta cabana era o santuário deles, cheia de um amor sobre o qual ela só tinha lido. O contraste com a sua própria vida, um casamento calculado que terminara num divórcio estéril, e agora um cortejo monstruoso de Paulo, era uma dor física no seu peito. Era, disse ele simplesmente. A finalidade daquela única palavra continha um universo de dor. Ela deve ter vacilado, uma onda de tontura da sua concussão a escolher aquele momento para atacar. Rui estava instantaneamente ao seu lado, a mão firmemente no seu braço, guiando-a para a cadeira de baloiço junto ao fogo. Precisa de descansar, Carla. Está a esforçar-se demasiado. Não tenho tempo para descansar, argumentou ela, embora o seu corpo a traísse. Ele ajoelhou-se à sua frente, a expressão séria.
Não serve de nada para a Beatriz se desmaiar. O seu olhar era intenso, e pela primeira vez ela viu algo para além do soldado e do pai. Viu o homem, um homem que entendia a perda e estava a lutar ferozmente para evitar outra. A sua mão ainda estava no seu braço, um ponto de calor sólido e firme. A intimidade do gesto, da sua preocupação, era mais potente do que qualquer lisonja que alguma vez recebera. Recuou ligeiramente, embaraçada com a sua própria reação, e assentiu. Tem razão. Fizeram a chamada. Rui marcou o número que Carla lhe deu de memória. Tocou 3 vezes antes de uma voz rouca atender. António. António, é a Carla. Houve uma inspiração súbita do outro lado. Carla. Meu Deus. As notícias diziam. Diziam que tiraste uma licença, que estavas incontactável. Sabia que era mentira. Estás bem. Estou segura, por agora, disse ela, falando rapidamente, ciente do sinal de mão de Rui para ser breve. Escuta-me. Foi o Paulo Albuquerque. Ele enviou homens. Tenho a minha filha comigo e estamos escondidas. Preciso da tua ajuda. Preciso que comeces a investigar. Discretamente. Vê os registros de importação dele, as suas holdings, qualquer coisa que não pareça certa. Ele está a esconder alguma coisa, António. Encontra-a. Considera feito. Onde estás? Como posso ajudar? Não podes. Ainda não. Não tentes encontrar-me. Não é seguro. Contacto-te de novo em 2 dias. À mesma hora. Tem cuidado, Carla. A voz de António era grave. Terei, disse ela, e deu o sinal a Rui. Ele terminou a chamada imediatamente, abriu a parte de trás do telemóvel e partiu o cartão SIM ao meio. Depois, partiu o próprio telemóvel no joelho e atirou os pedaços para o fogo. O plástico crepitou e derreteu, a sua única ligação ao mundo exterior desaparecida. Uma frágil sensação de vitória instalou-se na sala. Tinham dado o primeiro passo. Tinham começado a lutar. Carla olhou para Rui, a luz do fogo a cintilar no seu rosto resoluto. Obrigada, disse ela, as palavras a carregaram peso muito para além da simples gratidão. Ele simplesmente assentiu, os olhos no fogo. Mas enquanto o último pedaço do telemóvel desaparecia nas chamas, um som baixo e rítmico começou a quebrar o silêncio da floresta. Fraco a princípio, depois a aumentar de forma constante. Tap, 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 tap. Rui levantou-se num instante, o corpo tenso, o olhar a disparar para a janela. O som era inconfundível. Era o som de um helicóptero a voar baixo e rápido, a varrer a serra. E estava a dirigir-se na direção deles. O som baixo e rítmico das pás do helicóptero cresceu de um pulso distante para um rugido ensurdecedor que parecia abalar os próprios troncos da cabana. A esperança morreu num instante, substituída pelo sabor frio e metálico do medo. Apaga o fogo, gritou Rui, a sua voz uma lâmina a cortar o ruído. Agarrou um balde de água da lareira, destinado a brasas perdidas, e virou sobre as chamas alegres. O fogo sibilou violentamente, mergulhando a sala num fumo espesso e acre e numa escuridão quase total. A única luz vinha agora das brasas vermelhas moribundas. Carla, vai buscar as meninas. Mantém-nas no centro da sala, longe das janelas. Carla não o questionou. Subiu a escada para o mezanino, onde o barulho aterrador já tinha acordado as crianças. Mariana estava sentada de pé, os olhos arregalados, enquanto Beatriz estava encolhida, a choramingar. Carla juntou-as, os braços um escudo protetor, e guiou-as para a sala principal, o coração a martelar contra as costelas. O que se passa? Sussurrou Mariana, a voz a tremer. É um avião barulhento, querida. Vai-se embora num minuto, mentiu Carla, a voz milagrosamente firme. Rui era uma sombra a mover-se contra a fraca luz da lua que se filtrava pelas janelas. Puxou as pesadas cortinas, selando-os numa escuridão quase completa. O helicóptero estava quase em cima deles agora, o som tão alto que parecia um punho gigante a bater no telhado. Então, uma luz branca e brilhante cortou a noite. Um holofote. Rasgou as copas das árvores, transformando a floresta familiar numa paisagem alienígena e austera de preto e branco. Rui puxou-os a todos para o chão, cobrindo as cabeças das meninas com o seu próprio corpo. Carla aninhou-se ao lado deles, o braço sobre a filha, a respiração presa no peito. O feixe de luz passou pela cabana, iluminando momentaneamente uma fresta nas cortinas e pintando uma faixa de branco ofuscante no chão antes de seguir em frente. O som era ensurdecedor, as vibrações a fazerem tremer os pratos nos armários da cozinha. Estavam a ser caçados do céu.
O poder, a pura audácia, era aterrador. Era isto que a riqueza de Paulo podia comprar. Um exército privado, um helicóptero, a capacidade de vasculhar uma serra no meio da noite como se procurassem um animal de estimação perdido. Durante o que pareceu uma eternidade, o helicóptero circulou, a sua luz a varrer metodicamente a área. Carla sentia Beatriz a tremer incontrolavelmente debaixo dela. Fechou os olhos com força, a rezar a um Deus com quem não falava há anos. Rezou para que a luz se afastasse, para que o som parasse. Rezou pelo funcionário da limpeza silencioso que se tornara a sua única esperança. Então, tão lentamente como chegou, o som começou a recuar. O barulho tornou-se mais fraco, a luz a desaparecer sobre a serra seguinte. Ficaram no chão, imóveis, até o helicóptero não ser mais do que um pulso distante e a desvanecer-se, finalmente engolido pelo silêncio da floresta. O silêncio que regressou era mais pesado, mais ameaçador do que antes. Eles foram-se embora, sussurrou Mariana debaixo do braço do pai. Rui não se moveu durante um minuto inteiro, a escutar. Finalmente, relaxou o corpo, embora a tensão nunca tenha deixado os seus ombros. Por agora, disse ele. Levantou-se e foi à janela, a espreitar pela mais pequena das frestas. A floresta estava escura e imóvel novamente. A chamada, sussurrou Carla, a culpa um peso físico. Ele rastreou a chamada. Oh, Deus, Rui, desculpa. Deixei que ele nos encontrasse. Disse ele, a voz firme mas não cruel, enquanto se afastava da janela. Ambos sabíamos que era um risco. Era uma jogada que tínhamos de fazer. Apenas subestimámos os recursos dele. A equipa técnica dele é melhor do que eu pensava. Ajoelhou-se diante das meninas, que agora se agarravam a Carla. Esse foi o fim do jogo, disse ele suavemente. Vocês as duas foram ótimas. Foram espiãs muito corajosas. O seu elogio pareceu acalmá-las, o seu tremor a diminuir ligeiramente. Olhou para Carla por cima das suas cabeças, os olhos a comunicar uma mensagem clara. As crianças primeiro, entramos em pânico depois. Juntos, instalaram as meninas de volta no mezanino, aconchegadas debaixo de uma pilha de cobertores pesados. Rui sentou-se com elas por alguns minutos, a sua voz profunda e calma a contar-lhes uma história tranquila sobre uma raposa esperta que enganou uma matilha de lobos. Carla observava-o do pé da escada, o coração a doer com uma mistura complexa de gratidão, medo e uma admiração crescente que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Ele não era apenas o protetor delas. Era a sua âncora. Quando teve a certeza de que estavam a dormir, desceu. As brasas moribundas do fogo projetavam longas sombras dançantes pela sala. Eu estava com tanto medo, admitiu Carla, a voz quase inaudível. Não por mim. Quando aquela luz entrou pela janela, tudo o que conseguia pensar era na Beatriz. Eu sei, disse ele, a voz tingida de uma compreensão profunda e cansada. É a única coisa que importa. Olhou para o mezanino onde a sua própria filha dormia. É a única coisa que sempre importou. No silêncio partilhado e vulnerável, o espaço entre eles pareceu encolher. Já não eram uma CEO e um funcionário da limpeza. Eram dois pais presos no mesmo pesadelo, ligados pela mesma necessidade primal e feroz de proteger os seus filhos. Temos de nos mover, disse ela, declarando o óbvio. Não podemos ficar aqui. Não, concordou ele. Aquele helicóptero era um batedor, um caçador a afugentar a sua presa. A equipa terrestre será a próxima. Vão esperar até de manhã, talvez, para se aproximarem. Um alívio frágil e temporário invadiu-a. Tinham algumas horas. Então, saímos agora? Perguntou ela. No escuro. Rui estava prestes a responder quando a sua cabeça se virou novamente para a janela. O seu corpo ficou rígido. Levantou uma mão, a silenciá-la. Tinha ouvido algo. Ela apurou os ouvidos, não ouvindo nada além do vento nos pinheiros. E então ouviu também. Não era o som de um helicóptero. Era o som de pneus em gravilha na longa estrada de terra batida. Um motor baixo a roncar, a aproximar-se cada vez mais. Moveu-se para a janela, a sua forma a fundir-se nas sombras. Espreitou pela cortina por um momento longo e tenso antes de recuar, o rosto sombrio, esculpido em pé à fraca luz da lua. É tarde demais, disse ele, a sua voz um sussurro baixo e perigoso. Não estão à espera do amanhecer. Estão aqui. Olhou para ela, e os seus olhos eram os olhos do fuzileiro que ela vira no seu escritório. Um homem a preparar-se para uma luta que nunca quisera, mas da qual não fugiria. A finalidade na voz de Rui era absoluta. Não havia escapatória. A luta viera até eles. Carla,
Para o mezanino, agora, comandou ele, a sua voz um sussurro baixo que de alguma forma cortou o pânico crescente na sala. Leva as meninas. Fiquem no canto mais afastado e não se levantem. Não façam um único som. Enquanto Carla se apressava a obedecer, levando as duas crianças aterrorizadas pela escada acima, Rui moveu-se com uma eficiência arrepiante. Deslizou o móvel mais pesado da cabana, uma arca de carvalho maciço, para a frente da porta, barricando-a. Não estava apenas a bloquear a entrada, estava a criar um ponto de estrangulamento. Moveu-se para a lareira de pedra, enfiando a mão fundo na chaminé. Os seus dedos encontraram uma pedra solta e ele puxou-a. Da cavidade escura por trás, retirou um objeto longo embrulhado em lona. Pousou no chão e desenrolou a lona para revelar uma espingarda de caça de ferrolho antiga e uma pequena caixa de cartuchos. Era do seu sogro, oleada e mantida com uma memória muscular que nunca o abandonara. Não era a G3 com que fora treinado, mas era uma arma. Era uma resposta. Colocou uma bala na câmara, o clique-claque do ferrolho a ecoar com uma sonoridade aterradora na cabana silenciosa. Lá fora, 2 veículos pararam com um ruído de gravilha. Os faróis cortaram as cortinas da janela, varrendo a sala antes de os motores e as luzes serem desligados, mergulhando-os de volta na escuridão. Portas abriram-se e fecharam-se. Vozes abafadas foram transportadas pelo ar da noite. Estavam a cercar a casa. Rui tomou uma posição perto da janela principal, usando a pequena fresta nas cortinas como vigia. Contou 4 homens a moverem-se com facilidade profissional, a espalharem-se para cobrir a frente e os lados da cabana. Não eram os mesmos bandidos do escritório. Estes homens eram mais bem treinados, os seus movimentos económicos e seguros. Paulo tinha enviado a sua equipa de elite. Do mezanino, Carla observava, os braços à volta das 2 meninas que estavam aninhadas entre ela e a parede. Conseguia ver o topo da cabeça de Rui, a forma como ele segurava a espingarda com uma quietude praticada que era ao mesmo tempo aterradora e a única fonte de esperança que ela tinha. Ele não era um funcionário da limpeza a brincar aos heróis. Era um soldado no seu próprio território. Então, uma voz cortou a noite, amplificada por um megafone. Era calma, razoável e totalmente reptiliana. Carla Mendes, o meu nome é Vítor Machado. Sabemos que está aí dentro. Sabemos que tem o funcionário da limpeza e as 2 crianças consigo. O Sr. Albuquerque é um homem razoável. Ele quer que volte ilesa. Isto não precisa de ficar feio. Mande sair o funcionário da limpeza e podemos discutir os termos do seu regresso. A voz era uma mentira embrulhada em civilidade. Fora concebida para semear a discórdia, para a virar contra Rui, para o tornar o obstáculo a uma resolução pacífica. Não o ouças, sussurrou ela, embora ele não pudesse ouvi-la. Ele está a mentir. Rui não moveu um músculo. Simplesmente observava, a respirar lentamente, a bochecha encostada na madeira lisa da coronha da espingarda. Estava a contar, a avaliar, a esperar. A voz voltou. Silva, sabemos o seu nome. Sabemos da sua filha, Mariana. Não seja tolo. Você é um funcionário da limpeza que se meteu onde não devia. Esta não é a sua luta. Tem 10 segundos para sair com as mãos ao alto antes que ela se magoe por sua causa. A ameaça contra a sua filha foi um erro. Despiu os últimos vestígios do homem tranquilo que Rui tentara ser e deixou apenas o núcleo frio e duro do fuzileiro. Ele construíra toda a sua vida em torno da proteção daquela menina, e estes homens tinham acabado de ameaçar queimar tudo. Viu um dos homens sair da cobertura, a mover-se para o lado da cabana, em direção ao tanque de gás propano que alimentava o fogão. Era o movimento que ele esperava. Ajustou ligeiramente a mira, a respiração contida. Não estava a apontar para o homem. Estava a apontar para o veículo atrás dele. Expirou lentamente e apertou o gatilho. O disparo da espingarda foi uma explosão de canhão ensurdecedora dentro da cabana. Lá fora, ouviu-se um zumbido agudo de metal contra metal, seguido pelo som de vidro a estilhaçar-se e o assobio de ar a escapar de um pneu. O homem que se movia mergulhou para se abrigar, a praguejar. A mensagem fora entregue. Não haveria negociação. Isto não era um resgate. Era um cerco. E o homem lá dentro não era um funcionário da limpeza. Um silêncio tenso e vibrante seguiu-se ao tiro. Do mezanino, Carla espreitou. Rui não se movera. Estava a recarregar a espingarda, os seus movimentos fluidos e económicos. Ejetou o cartucho gasto e colocou um novo. Olhou para cima, os seus olhos a encontrarem os dela na penumbra. Naquele olhar partilhado, passou uma conversa inteira. Estou aqui. Não vou fugir.
Protege as crianças. Ela deu-lhe um único aceno firme de cabeça. Estamos prontos. Era uma unidade, ligada pela luta desesperada pela sua família. Os homens lá fora ficaram em silêncio por um longo tempo. Sabiam que estavam a enfrentar alguém com habilidades, alguém que não se deixaria intimidar. A sua abordagem teria de mudar. O olhar de Rui varreu a sala, os seus olhos a ajustarem-se ao escuro. Estava a pensar, a planear o seu próximo passo, quando um novo cheiro, fraco a princípio, o alcançou. Era um odor químico acentuado, a cortar o cheiro a pinho e a fumo de madeira. Moveu-se para a porta da frente, a cheirar a fresta na parte inferior. O cheiro era mais forte ali, acre e inconfundível. Gasolina. Olhou de volta para Carla, a terrível compreensão a surgir em ambos ao mesmo tempo. Não lhes estava a ser oferecido um acordo. Estava-lhes a ser dada uma sentença de morte. Uma nova voz, a mesma voz fria do telefone, flutuou pela noite. Sem megafone desta vez, apenas um grito coloquial. Última oportunidade, Silva. Saiam ou queimamo-vos. O cheiro acre da gasolina era o cheiro de uma armadilha a fechar-se. Não havia saída. Nem pela porta. Nem pela janela. Por uma fração de segundo, Carla sentiu um desespero paralisante. Iam morrer aqui, nesta bela e assombrada cabana, por causa dela. Mas Rui não lidava com o desespero. Lidava com soluções. Os seus olhos percorreram a sala, não à procura de uma fuga, mas de uma abertura que o inimigo não considerara. O seu olhar pousou no grande tapete circular de pele de urso no centro da sala. A adega, sibilou ele, a voz tensa de urgência. Afastou o tapete com um pontapé, revelando um grosso anel de ferro embutido no soalho. Enfiou os dedos nele e puxou. Uma secção quadrada do chão levantou-se com um gemido de madeira velha, revelando um buraco negro e uma escada de madeira íngreme a descer para a escuridão. Cheirava a terra úmida e pedra fria. Vão, ordenou ele, apontando para Carla. Levem as meninas. Há uma velha escotilha de tempestade na outra ponta. Sai atrás da pilha de lenha. Vão agora. No momento em que ele falou, um estrondo veio da janela principal. Uma garrafa de vidro cheia de líquido em chamas, um coquetel molotov, voou pelo ar e espatifou-se contra a lareira de pedra. As chamas irromperam, lambendo instantaneamente as paredes de madeira seca. O calor foi imediato, intenso. O fumo começou a encher a sala. As crianças gritavam agora, o seu terror cru e desenfreado. Carla, agindo por puro instinto maternal, agarrou-as. Está tudo bem, meus amores. Vamos descer o escorrega secreto, gritou ela por cima do rugido do fogo, puxando-as para o buraco aberto. Mariana, confiando implicitamente no pai, foi primeiro, descendo a escada sem hesitação. Mas Beatriz estava paralisada, os olhos fixos no inferno crescente. Beatriz. Agora, gritou Carla. Rui pegou na menina e praticamente a deixou cair nos braços de Carla na abertura da adega. Tira-a daqui, rugiu ele. Agarrou a pesada arca de carvalho que usara como barricada, com uma onda de força alimentada pela adrenalina, arrastou-a sobre o alçapão aberto, exatamente quando toda a frente da cabana foi engolida pelas chamas. Por alguns segundos preciosos, a madeira pesada protegeu do fogo que caía. A adega estava completamente às escuras. Carla, a segurar uma Beatriz histérica, desceu a escada precária, os pés descalços a tocar a terra fria e úmida do chão. Mariana já lá estava, uma pequena e corajosa sombra no escuro. Pai, gritou Mariana, a voz tensa de medo. Estou logo atrás de ti, gritou a voz de Rui de cima, seguida pelo som dele a puxar o pesado alçapão por baixo. Foram mergulhados numa escuridão absoluta e sufocante. O rugido do fogo acima deles era uma coisa monstruosa e viva, e o calor já se infiltrava pelo soalho. O feixe da lanterna de Rui cortou a escuridão. Por aqui. Fiquem perto. Guiou-os pela adega estreita e com cheiro a mofo. Podiam ouvir os gritos dos homens lá fora, o crepitar e o gemido da cabana enquanto o fogo a consumia. Era um som aterrador e infernal. Na outra ponta da adega havia uma pesada porta de madeira inclinada. Rui encostou-lhe o ombro e empurrou. Cedeu com um jacto de terra e folhas mortas, abrindo-se para o ar frio da noite atrás de uma grande e bem empilhada pilha de lenha. Estavam fora. O céu noturno estava iluminado pela luz da cabana em chamas. Era uma pira funerária, uma diversão maciça e rugidora. Os homens, silhuetados contra as chamas, estavam todos focados na frente da estrutura, à espera que a sua presa encurralada emergisse. Não faziam ideia de que os seus alvos já tinham desaparecido, a fundirem-se na escuridão da floresta atrás deles. Rui não hesitou.
Vamos agora, sussurrou ele, puxando Carla para os seus pés. Não olhem para trás. Apenas sigam-me. E assim começou a sua caminhada desesperada pela natureza selvagem. Rui assumiu a liderança, a carregar a exausta Beatriz, que chorara até adormecer num sono agitado. Carla segurou firmemente a mão de Mariana, as suas costelas doridas a gritar a cada passo, os pulmões a arder do fumo. Moveram-se em silêncio, Rui a navegar pelo terreno traiçoeiro com um instinto que parecia quase sobrenatural na escuridão. Ele era parte desta natureza selvagem, uma sombra a mover-se através das sombras. Uma hora depois, desabaram numa ravina profunda coberta de musgo, protegidos da vista. O brilho do fogo era uma brasa distante e moribunda no céu. Estavam sozinhos, rodeados pelo imenso e indiferente silêncio da serra. O corpo de Carla cedeu. A força que a levara até ali evaporou-se, e ela começou a tremer, tremores profundos e incontroláveis de choque e exaustão. Não vamos conseguir, soluçou ela, as palavras arrancadas dela. Eles vão encontrar-nos. Estamos aqui sem nada. Rui deslizou pela parede da ravina ao lado dela. Tirou o seu casaco de lona grosso e envolveu nos ombros dela. Não ofereceu banalidades vazias ou falsas esperanças. Vamos, sim, disse ele, a voz rouca mas inabalável. Pegou-lhe gentilmente na mão, os seus dedos calosos a entrelaçarem-se nos dela. Já estive em lugares piores que este, Carla. Já tive mais frio, mais cansaço e pessoas a dispararem ativamente contra mim. Nós vamos conseguir. Eu estou aqui convosco. Estou aqui com todos vós. Ela olhou para ele, para o seu rosto exausto mas resoluto, iluminado pela fraca luz da lua. As linhas de classe e circunstância que os separavam tinham sido queimadas no fogo, deixando apenas isto. Duas pessoas, duas famílias, unidas. Nos seus olhos, ela viu não apenas a promessa de um soldado, mas o voto de um homem. O seu tremor começou a diminuir, substituído por um calor frágil e incipiente que nada tinha a ver com o seu casaco. Apertou-lhe a mão, uma resposta silenciosa. Confio em ti. Descansaram por apenas mais alguns minutos. O ar da serra estava a ficar mais frio, um frio úmido que prometia chuva. Enquanto Rui acordava gentilmente Beatriz para continuarem a sua jornada, a menina soltou uma tosse pequena e seca. Depois outra. O coração de Carla gelou. Pressionou a mão na testa de Beatriz. Estava quente. Demasiado quente. O fumo, o frio, o terror. Fora tudo demasiado para o seu corpo pequeno. Tinham escapado ao fogo e aos atiradores. Mas agora, sozinhos na vasta e implacável natureza selvagem, enfrentavam um inimigo novo e ainda mais implacável. Beatriz estava a ficar doente, e a sua corrida desesperada pela sobrevivência acabara de se tornar uma corrida contra o tempo. A corrida contra a serra foi uma maratona brutal e desesperada. Cada passo era uma batalha. A tosse de Beatriz piorou, um som úmido e rouco que rasgava a alma de Carla. Rui, a carregar a criança, movia-se com um ímpeto implacável e para a frente. Os seus anos de treino de fuzileiro eram a única coisa que os mantinha a andar. Navegava pelas estrelas e pela sensação do terreno debaixo dos seus pés, uma bússola humana a apontar para a sua última e desesperada esperança. Carla seguia-o, a sua própria dor um rugido distante nos seus ouvidos. Segurava a mão de Mariana, o seu aperto uma tábua de salvação. No escuro, via não uma criança, mas um espelho da resiliência do seu pai. A menina nunca se queixou, as suas pequenas pernas a bombear para acompanhar, a sua confiança no pai absoluta. Exatamente quando Carla pensou que não conseguiria dar mais um passo, que os seus pulmões iriam rebentar do ar frio e rarefeito, Rui parou. Através das árvores, uma forma escura e angular destacava-se contra o céu ligeiramente menos escuro. Uma pequena estrutura de uma só divisão com uma antena de rádio torta a estender-se como um dedo esquelético, o antigo posto de guarda florestal. A porta estava emperrada, mas o ombro de Rui, atirado contra ela com o último resquício da sua força, forçou a abrir com um estalo de madeira a lascar. O ar lá dentro estava viciado e gelado, com cheiro a pó e a desuso, mas era um abrigo. Fogo, ofegou Rui, a sua primeira prioridade. Enquanto Carla acomodava as meninas num catre empoeirado, embrulhando-as nas últimas roupas secas que tinham, ele trabalhava na velha salamandra. Usando a sua faca, fez aparas de um tronco seco deixado lá dentro, e com uma faísca da sua ferramenta multifunções, conseguiu acender uma pequena chama. Assim que o calor frágil começou a afastar o frio opressivo, ele virou a sua atenção para Beatriz. Usou os últimos suprimentos do seu saco de fuga, um pequeno kit médico que era uma maravilha em miniatura de eficiência. Administrou uma dose infantil de aspirina para combater a febre e usou um inalador para ajudar a abrir as suas vias respiratórias, um equipamento que ele sempre carregava para as alergias sazonais de Mariana.
É a inalação de fumo e o início de uma pneumonia, disse ele sombriamente, a voz baixa. Consigo mantê-la estável por algumas horas, mas ela precisa de um médico a sério. Precisa de um hospital. A única esperança deles era o rádio. Era uma máquina antiga do exército, alimentada por um gerador a manivela. Enquanto Carla segurava a lanterna, Rui trabalhava nos terminais corroídos, os seus dedos surpreendentemente ágeis. Durante 20 minutos agonizantes, o único som era o seu praguejar silencioso e o arranhar de metal contra metal. Então, um estalido de estática quebrou o silêncio. Ele conseguira. Entregou o microfone a Carla. António Guedes. Mais ninguém. A sua voz, trêmula mas clara, cortou a estática. Contou a história toda. As suas palavras uma torrente de informação, o ataque, a cabana, o fogo, a sua localização no posto abandonado. Deu a António a autoridade para agir, para desencadear a tempestade legal e mediática que sabia que ele era capaz de criar. Ele tentou matar-me, António, terminou ela, a voz a quebrar de fúria e exaustão. Ele tentou matar a minha filha. Queima tudo. Tudo o que ele tem, queima tudo até ao chão. A linha ficou em silêncio por um longo momento, e depois a voz do seu mentor voltou, já não rouca, mas fria como aço. Com prazer. Após a chamada, não havia mais nada a fazer senão esperar. Exaustos para além de qualquer medida, aninharam-se junto ao calor crescente da salamandra. Rui passou o braço à volta de Carla, puxando-a e as duas meninas adormecidas para mais perto. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O músculo duro um conforto, uma realidade num mundo que enlouquecera. O soldado, a CEO, o funcionário da limpeza, tudo isso desapareceu. Eram apenas duas pessoas a manter a sua família quente no escuro. A ajuda chegou com a primeira luz cinzenta da madrugada. Não os homens de Paulo, mas as luzes vermelhas e azuis intermitentes da GNR, lideradas por um António Guedes de ar determinado. Uma equipa médica transportou de helicóptero uma Beatriz estável mas fraca para o hospital mais próximo, com Carla ao seu lado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de hospitais, depoimentos legais e notícias. O ataque de António foi cirúrgico. Armado com o testemunho de Carla às provas que as ações de Rui preservaram, expôs Paulo Albuquerque ao mundo. A história da obsessão monstruosa do bilionário foi uma tempestade mediática. Confrontado com acusações criminais graves por tentativa de homicídio, rapto e uma dúzia de outros crimes, o império de Paulo, construído sobre uma mentira, desmoronou-se sob o peso da sua própria maldade. Um mês depois, numa tarde de outono clara e fresca, Carla estava sentada num banco de jardim, a observar Beatriz e Mariana a perseguirem-se através de uma pilha de folhas caídas, as suas gargalhadas a ecoarem no ar límpido. Beatriz recuperara totalmente e as duas meninas eram agora inseparáveis. Rui sentou-se ao lado dela, entregando-lhe uma chávena de café quente. Parecia diferente sem o peso do mundo sobre ele. As linhas duras à volta dos seus olhos tinham suavizado. Parecia apenas um pai a ver a sua filha brincar. Fui autorizado a voltar ao trabalho na torre, disse ele com um sorriso irónico. Acho que vou passar. Carla riu. Um som real e genuíno. Tinha a sua vida de volta, a sua empresa, o seu poder. Mas o fogo queimara algo dentro dela também. Uma ambição fria, uma necessidade de controlo. Fora substituído por algo mais quente, algo real. Ainda bem, disse ela. Porque tenho uma proposta para si. Rui ergueu uma sobrancelha. Já lhe disse, Carla. Não quero o seu dinheiro nem um emprego. Eu sei, disse ela, o sorriso suave. Virou-se para ele, a sua expressão aberta e vulnerável. Não é esse o tipo de proposta que eu tinha em mente. Durante anos, construí um império. Fundi empresas, adquiri ativos. É o que eu faço. Mas andei a fazer tudo mal. Pegou-lhe na mão. A mesma mão calosa que a tirara do fogo, que a mantivera firme no escuro. Isto não é um negócio, Rui. É uma fusão. Uma parceria total. Dois agregados familiares monoparentais, um total combinado de duas meninas muito fantásticas, e duas pessoas que se encontraram no meio de um pesadelo. Respirou fundo, o coração na garganta. Casa comigo. Rui olhou para ela, verdadeiramente chocado pela primeira vez desde que a conhecera. Olhou para o seu rosto sério e esperançoso, depois para as suas duas filhas, que agora estavam de mãos dadas, uma imagem perfeita e minúscula da sua nova família mista. Um sorriso lento espalhou-se pelo seu rosto, chegando aos seus olhos. Carla Mendes, disse ele, a voz cheia de um calor que ela apenas sonhara. Uma parceria total é o único acordo que eu estaria disposto a aceitar.
Apertou-lhe a mão e, juntos, observaram as suas filhas a brincar. O som das suas gargalhadas a única coisa que importava. Tinham atravessado o fogo. Mas do outro lado, da forma mais inesperada, tinham finalmente encontrado o caminho para casa. Se está a ouvir isto, significa que ficou até ao fim. Obrigado. Isso significa honestamente o mundo para mim. Espero sinceramente que tenha tirado algo disto. Talvez uma nova forma de ver as coisas, um momento de paz, ou apenas uma boa fuga do cotidiano. Se sim, adoraria genuinamente saber nos comentários. Estamos aqui numa missão para provar que histórias profundas significativas ainda têm um lugar neste mundo. Quando subscreve, é como se nos estivesse a dizer, continuem. Quando clica no botão de gosto, está a dar um pequeno empurrão à história para que ela possa encontrar a próxima pessoa que possa precisar dela. Não se esqueça das notificações para saber quando a próxima estiver pronta. De mim para si, obrigado por estar aqui.